Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula a gente vai criar um projeto junto, tá? Vamos criar um cronômetro. Então, bora lá. Vamos criar aqui uma pasta chamada cronômetro. Dentro dela, nós vamos criar um arquivo chamado index.html. Além disso, vamos criar duas pastas. Uma pasta para o arquivo CSS e outra pasta para o arquivo JavaScript, tá? Então, nós temos aqui uma pasta chamada CSS, onde dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado style.css e dentro da pasta JS de JavaScript a gente vai criar um arquivo chamado script.js. Então, nós já temos aqui o nosso arquivo index.html, já temos o nosso arquivo style.css e o nosso arquivo script.gss. Bem, dentro do index.html, que é a nossa página principal, a gente vai precisar trazer a estrutura básica de uma página web. A gente traz essa estrutura, shift, ponto de afirmação, ele vai trazer para nós a estrutura básica de uma página web. Agora, a gente já aprendeu na nossa primeira aula de HTML, tá? Bem, a gente vai mudar aqui de inglês para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil e eu vou mudar também o título, tá? Vou colocar aqui cronômetro, que é o projetinho da aula de hoje. Bem, eu tenho aqui dois arquivos externos, tá? O de JavaScript e de CSS. Aqui no arquivo CSS é onde vai toda a parte de estilização. Então, toda a parte de estilo para os nossos elementos HTML. Eu preciso conectar esses arquivos externos na minha página. Como é que a gente faz isso? Bem, o arquivo CSS, aqui dentro da cabeça, né, do cabeçalho do documento da página web, eu vou vir aqui chamar o elemento link e eu preciso passar o que? O caminho. Então, veja só, eu estou aqui e eu preciso entrar dentro da pasta e procurar o arquivo CSS que eu quero conectar a essa página. Como é que a gente faz? A gente entra dentro da pasta CSS e procura o arquivo style.css. Prontinho, já está conectado. Agora, o JavaScript. Dentro do corpo da nossa página, tá? Aqui eu vou chamar o elemento script. Eu preciso passar o atributo src para eu poder passar o caminho, tá? Novamente, eu entro dentro da pasta JS de JavaScript e procuro o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa página, que é o script.js. Vou também utilizar aqui o atributo def, que eu só estou falando para ele assim, olha, espero que quando todos os elementos HTML estiverem carregados na página, aí você chama o script, tá? Bora para a aula de hoje, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui no corpo, tá? Do nosso documento, que é onde vai todo o conteúdo que é visível da página, eu vou criar aqui os elementos. Mas antes disso, eu preciso abrir aqui, né? Que eu não abri. Bem, existem duas formas, gente, para a gente abrir o nosso arquivo no nosso navegador. Você pode procurar, tá? A pasta onde você criou o seu projeto. E onde você encontrar o index.html, é a sua página principal. Você dá dois cliques nele, ele vai abrir no navegador. Não gosto muito de utilizar, gente, essa forma, porque toda mudança que eu faço aqui e eu salvo, eu tenho que ir lá e recarregar, que não é muito útil, né? Então, eu prefiro utilizar o quê? A extensão Live Server. Tá? Você instala ela. Depois que você instala ela no seu VS Code, você vem na sua página principal que você quer abrir e aperta aqui no Go Live, tá? E aí ele vai abrir no navegador. Ele abriu nesse navegador, mas eu não quero esse navegador, então eu vou colar aqui. Pronto. E veja só como ele é útil, ó. Eu escrevi, salvei, ele já recarregou lá para mim. Então, eu não preciso ficar indo lá, tá? Então, eu já consigo ver a mudança sendo feita assim que eu salvo. Bem, então, bora lá. Eu vou criar uma div, tá? Então, eu tô criando aqui uma divisão principal que contém o quê? Todo o conteúdo do nosso cronômetro. E aí, eu vou criar aqui uma class chamada contain. Não temos ele ainda criado, mas vamos ter, tá? Eu vou criar aqui um H1, um cabeçalho, tá? Que vai ser o nosso título principal da nossa página e vai ser cronômetro. Prontinho. Além disso, eu vou criar também outra div, tá? Que
que vai mostrar o tempo do cronômetro, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma class chamada Time Display. Display. Que eu vou ter um spam. Aqui a gente vai ter a hora. Vou ter outro spam aqui. Aqui a gente vai ter os minutos. Vou ter outro spam. Aqui eu vou ter os segundos. Então, eu tenho horas, minutos, segundos. E aqui eu vou ter os milissegundos. Preciso colocar dois pontos aqui, dois pontos aqui, dois pontos aqui não. Só aqui. Prontinho. Bem, a gente vai ter que estilizá-lo, né? Ou melhor, a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter que mudar lá no JavaScript, né? Então a gente vai ter aqui as horas. Aqui vai ser os minutos. E aqui vai ser os segundos. E aqui os milissegundos. Prontinho. Essa parte aqui já está pronto. Agora a gente tem que criar só os botões, não é verdade? Então eu vou criar uma div, que é onde vai ter, que a gente vai ocupar todos os nossos botões, tá? Então, bora lá, vamos criar aqui um botão. A gente vai criar aqui um ícone. E aí, deixa eu ver se ele vai reconhecer aqui, porque eu não coloquei lá, né? Hum, Deixa eu ver aqui vai ser de. Eu vou colocar de Play, né? Aí a gente vai ter o de pausar. Então, inicia, pausa. Temos que ter o reset, né? Resetar. E eu também quero ter um outro botão que é para a gente poder colocar para poder marcar, né, as voltas lá, né, no nosso histórico. Então a gente vai ter aqui voltas. Vou colocar aqui um frag. E aí, no fim, a gente vai ter o histórico, né? Bom, vou colocar aqui voltas. E aí nós vamos ter uma lista. E é isso, a gente trabalha lá no nosso JavaScript. Bem, aqui terminamos. Bora continuar aqui. Vamos estilizar, tá? Então, como eu sempre faço, gente, no começo, para todos os elementos, eu reseto tudo. Então, eu removo a margem externa,
Eu removo o passamento interno, eu utilizo o box size e box, que é para fazer com que o pad não aumente, tá? Conforme em outras palavras, né, faz com que o pad não aumente a largura dos elementos, tá? Então, se eu falar que vai ter 120 pixels, o tamanho de algum elemento, então a altura, a largura, a borda, tudo eles vão ter que encaixar em 120 pixels, tá? Fonte Way, fonte Family. Vou usar porque a gente está usando todas as aulas. Vamos usar isso aqui mesmo. Tá? Mas você pode mudar, tá, gente? Se você ficar cansada aí dessa fonte, vocês podem mudar. Bem, a cor de fundo do corpo da nossa página vai ser F3. Eu já mostrei para vocês, né, onde eu pego as cores, tá? Então, vocês podem entrar lá naquele site e pegar as cores que agrade a vocês. Vou colocar aqui o Display Effect, tá? Então, eu estou ativando o modo Flexbox. Justify Count, quer dizer que eu quero que ele fique centralizado. Aqui é horizontalmente e vertical, mas vai usar o Align Item Center e também fica centralizado, tá? Eu vou dizer que o mínimo da altura vai ser 100% da tela, tá? A altura mínima é igual a 100% da tela. E o orçamento interno vai ser de 20 pixels de todos os lados, tá? Em cima, embaixo e dos lados. Bem, o primeiro que a gente criou aqui foi o container. Então, vamos criar aqui essa classe, ponto container. E agora eu vou colocar uma cor de fundo, background color branco. Eu vou deixar ele meio arredondado, tá? 15 pixels. Eu vou colocar uma sombra. Então, cadê aqui? Fechando. Vou colocar 0, 10 pixels, 30 pixels, RGBA. E aqui, os três primeiros números são a cor, tá? Eu quero cor preta, então vai ser 000, 000. E aqui é a opacidade, que eu vou colocar de 10%, tá? Eu vou colocar um espaçamento interno de 30 pixels em cima, embaixo e dos lados. Também vou colocar uma largura, vou dizer que eu quero que ele ocupe 100% do container, tá? Da nossa tela aí. Você pode também dizer aqui que é o máximo da largura, eu vou colocar que é de 500 pixels, senão fica muito grande, né? E eu vou colocar aqui um Text Align Center. Vou centralizar aqui o texto. Prontinho. Já tá dando uma melhorada, mas ainda falta aí, né? Bem, bora lá, a gente precisa ver o que nós temos mais aqui. Vamos utilizar aqui o nosso H1, tá? Então, eu vou vir aqui e vou dizer que o nosso H1, veja só que a gente só tem um H1, então só ele vai receber esse estilo, mas se nós tivéssemos mais H1s, todos eles teriam esse estilo, tá? Então, vai ser jogo da velha C75DE6. C. Vou colocar um espaçamento embaixo de 20 pixels. E eu vou colocar um font size e tamanho do texto de 2RE. Bem, eu vou vir aqui. Criar essa classe. E bora lá. O nosso time display, tá? Que é aqui onde vai tá, os nossos números, né? A gente vai vir aqui, que é o nosso cronômetro, vai vir aqui colocar fonte size, o tamanho de 3.5 rm. Gente, eu estou passando assim, falo 3.5 rm, de mais coisas aqui, de uma maneira bem simples, tá? Não estou enfatizando, porque a gente já aprendeu tudo isso, tá? Então, quem está acompanhando as aulas já sabe,
Então, na minha cabeça, eu fico, não, já estão entendidos sobre isso aqui, né? A gente já explicou sobre isso, então já estamos entendidos sobre isso, tá? Eu tento focar mais naquilo que eu sei que a gente esquece com o passar do tempo, né? Embora por mais que a gente tenha estudado, ou que eu vejo que pode trazer algum tipo de confusão, tá? Mas de mais coisas a gente já falou sobre, tá? Então, o que a gente já falou sobre, eu já vou direto porque eu subentendo que a gente já está entendido sobre isso, tá? Aqui é a espessura da letra, né? Eu vou colocar 600. A cor do texto, eu vou colocar asterisco D9 6F32. E aqui a margem embaixo, vou colocar uma margem externa embaixo de 30 fixo. Então, já deu aqui esse espaçamento. Eu acredito que esteja bom, mas se você quisesse, você poderia vir aqui colocar um fonte fêmea e dizer qual é o que você gostaria, tá? Por exemplo, a gente poderia usar esse primeiro aqui. E veja só, como ele é mono-space, ele vai colocar um espaçamento, tá? Ó. Pra mim, eu acho que do outro jeito tá melhor. Mas aí fica aí a dispor de vocês o que vocês querem fazer, tá? Pra mim aqui tá mais do que satisfeita aqui com o tamanho, com o espaçamento que eles estão. Pra mim tá ótimo assim, tá? Então bora lá. Depois disso a gente tem o quê? Botões. Então vamos lá que a gente tem uma classe para isso aqui, né? Então vamos lá criar essa classe. Ponto buttons. Vou colocar um display facts. Pronto. Olha só, veja só uma coisa aqui, gente, ó, pra vocês prestarem atenção. Na hora que eu coloco o display facts, tá? Eu ativo o Flexbox. Veja só, estão ali, todo mundo alinhado. Agora eu posso fazer o que eu quiser com eles. Eu vou falar o quê, ó? Justify content, vou centralizar eles. Veja só que agora eles vêm para cá. E eu vou também permitir que eles quebrem de linha. Por que eu vou permitir isso? Porque na hora que eu estiver crescendo ou diminuindo a tela, talvez seja bom eu deixar que esses botões eles quebram. Por quê? Porque eu vou colocar um tamanho nesses botões que talvez, se a tela estiver um pouco menor, ele já não cabe mais aqui, tá? Então, eu vou chegar aqui, o que eu vou fazer? Ó, flex. Opa! Flex. E aí, eu coloco aqui o... Opa! Não, esse aqui não, é o rap mesmo. Só isso aqui. Pronto. Isso aqui eu tô permitindo que quebra de linha, tá? Bem, tá muito junto aqui. Não quero, né? Por que que a gente faz o gap? A gente já viu que o gap, a gente dá o quê? Coloca um espaçamento. Vou colocar um espaçamento entre os botões de 10 pixels, tá? E eu vou colocar também um espaçamento aqui embaixo. Então, espaçamento externo embaixo de 30 pixels. Prontinho, já ficou legal. Agora, eu vou utilizar os botões, tá? Então, eu venho aqui e eu vou... Não criei uma classe por botões, né, gente? Como é que eu vou utilizar o botão se eu não criei uma classe para eles? Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma... a gente vai ter o ID, né? Primeiro, temos que pensar, né? Que a gente vai trabalhar no JavaScript. Então, eu vou ter aqui um ID por o start btn. Por que eu vou utilizar aqui, gente? Porque eu preciso dizer se esse botão vai ficar ativo, vai ficar desativado com o passar do tempo, tá? Então, eu tenho que pensar nisso aí. E aqui, para mim poder estilizar, vai ser btn start. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, porque eu já sei que eu tenho os demais botões e eu preciso... Bem, aqui não é start, é pause. E aqui é pause. Aqui não é start, aqui é reset. Aqui também não é start, é reset. Aqui não é start, aqui é o de volta, né? Então, eu vou colocar lep. E aqui também é lep. Pronto, agora todos eles têm a classe btn. Vamos criar essa classe btn, tá?
Então, vamos lá? Botando aqui, ponto .ptn. Opa, ponto .ptn. Agora a gente vai vir aqui e vai colocar o quê? Eu quero colocar um espaçamento interno desses botões, porque está muito tinha ali as palavras do botão, né? Então a gente vai colocar aqui um pad. Em cima e embaixo eu vou colocar de 12 pixels e dos lados eu vou colocar de 20 pixels, tá? Então em cima e embaixo a gente colocou 12 pixels e do lado 20 pixels. Bem, eu quero remover também a borda. Como é que a gente faz? Borda, pega a propriedade borda e coloca None, tá? Então, eu removo a borda. Bem, agora eu quero colocar o quê? Deixar a borda o quê? Arredondada. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma borda de 50 pixels. Vou deixar ele bem arredondado, tá? E aí eu vou vir aqui colocar o quê? Um font size, tá? O tamanho da letra eu vou colocar de 1 rm. Bem, agora qual a espessura da letra? Então, olha lá, a espessura da letra eu vou colocar de 600. Eu quero também que o cursor seja de mãozinha. Então, quando eu pôr aqui o nosso cursor, ele fica no formato de mãozinha, tá? Fica bonitinho aí para nós. Eu vou colocar também um transition, tá? Em todos os elementos do nosso botão, que vai ser de 0,3 segundos. User, tá? Então, aqui a gente tá colocando o quê? Um efeito suave, tá? Ao passar o mouse. Então, a gente vai ter esse efeito suave aí. Vamos lá, display flex. Display flex. E eu vou alinhar o center. Então, tudo bonitinho, tudo alinhado. E eu vou colocar também um espaçamento de 8 pixels. Na verdade, gente, por que que eu tô fazendo isso aqui? É que não dá pra ver, porque eu, na hora que a gente coisou aqui, eu não trouxe o nosso amiguinho. E eu vou ter que procurar ele aqui. Deixa eu ver qual foi o projeto que a gente utilizou. Não, aqui. No Windows aqui. Deixa eu ver, esse aqui a gente não utilizou. Mas a gente utilizou em alguém aqui. Não, também. Mas no relógio, oxe, no relógio a gente não utilizou. Utilizamos sim ele aqui. Vou pegar isso aqui. Não se preocupa que eu deixo o link aí, tá, gente? Nem lembro se eu coloquei o link. Ah, coloquei sim na aula. Coloquei sim. É isso aqui, tá? Porque se eu vier aqui, ó, e tirar isso, veja só como é que estamos. Opa. Isso aqui tá quebrando por causa daquilo lá que a gente tinha colocado, né? Nossa, mas tá tão grande assim que mesmo assim não tá. Não, tá muito grande. Vamos ter que diminuir esses botões, né? Senão não vai dar não ao nosso projeto. Deixa eu ver aqui. Não, eu quero que eles fiquem um do lado do outro. Não, tá muito grande. Pera aí, vamos melhorar esse projeto aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Deixa eu tirar primeiro aqui o espaçamento que eu coloquei. Tá. Agora vamos pensar aqui. Em cima e embaixo, deixar acho 2 pixels mesmo, 12 pixels. Só que aqui dos lados, eu tinha colocado 20 pixels e ficou muito grande, né? Então, se eu colocar 16, tá? 18, vamos ver, já quero. Então, vamos colocar 16. Prontinho. Vamos deixar assim, tá? Boa. Agora, eu vou pegar o elemento que tem a classe BTN e tem um ícone,
Eu vou colocar a font size do ícone, né? Quer dizer, o tamanho do ícone de 0,9 mm. Legal. Bem, agora a gente vai colocar aqui um estilo para cada botão, tá? Então, eu vou dizer que o botão que tiver a classe Start, a gente vai colocar um background color, que vai ser F8B259, tá? O de pausa, vamos logo já colocar também aqui um efeito, que quando a gente passar o mouse por cima, né? Que é o efeito hover. Cadê hover? Quando a gente passar o mouse por cima, background color, a gente vai utilizar essa cor aqui, E6A24F. Pronto. E aí a gente coloca aqui um transforme, translate Y, menos 2 pixels. Quer dizer o quê? Um efeito de levantamento, tá? Em outras palavras. Então, só para a gente ter esse efeito aqui. Então, passou o mouse por cima, ele dá esse efeito de estar levantando o botão um pouco para cima. Bem, vamos fazer isso também nos demais, tá? Qual é o próximo que a gente tem aqui? É o Start, o Pause. Então, pause. E a gente faz o quê? Aqui a gente vai colocar uma cor também, background. Vamos utilizar essa cor aqui. Pronto, só que aí eu tenho que mudar a cor do texto, tá? Vou colocar branco, color, white. E eu vou fazer uma coisa também aqui, color, white. Senão vai ficar esquisito, né? Um de uma cor e outro de outra, não vai dar certo. E aí, quando a gente passar o mouse por cima, eu quero fazer a mesma coisa. Só que aqui eu preciso mudar só a cor do fundo, né? Que vai ser C5632D. Pronto, falta os demais, né? Vamos lá. O reset. Pronto, reset. E aí a gente vem aqui, vou copiar isso aqui. E aí a gente pega a cor para o nosso botão de reset, tá? Que vai ser esse daqui. E aí, quando a gente passar o mouse por cima, no nosso reset, aqui a gente tem que mudar a cor, vai ser um B3 5428. Legal, e agora o último, que é o de volta. A gente faz assim, ó, já copia isso. Já copia isso, já cola aqui. Já cola aqui. Agora a gente só tem que modificar, né? Não pode esquecer. Então, o de voltar, vamos colocar uma cor diferente, né? Vamos colocar um F3. Esse aqui, que é a cor aqui de fundo que a gente colocou. Só que aí, a cor do texto, a gente coloca esse aqui. A gente coloca uma borda, um pixel, né? A largura, do tipo solid. E isso é a mesma cor aqui. Pronto. E aí, quando a gente passar o mouse por cima, aí não vai poder ser essa laranja, né? Senão não vai combinar nada com nada. Vai ser um E8DD0. E prontinho. Então agora tá tudo bonito. Agora vamos lá, vamos continuar. Isso aqui já foi tudo. Agora a parte do nosso histórico de voltas.
Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estilizar o nosso H2, que é o que nós temos lá, né, no momento. Vou colocar aqui um colo, vou colocar esse aqui, vou colocar um espaçamento embaixo de 10 pixels, e eu vou colocar aqui também um font size, o tamanho da letra, tá? De 1.2 RM. Pronto. A gente tem esse ID, tá? E nós podemos utilizar esse ID também na parte de estilização, que a gente já viu, né? Como é que a gente cria um seletor de ID, jogo da velha, tá? Tudo isso aqui a gente já aprendeu. A gente está colocando em prática tudo que nós já vem aprendendo junto, tá? E agora eu vou dizer que a nossa lista, tá? Ele vai ser none. O que é isso aqui, Jéssica? Eu estou removendo os marcadores de lista, tá? É isso que eu estou fazendo. E aí, eu vou dizer que na nossa lista, além de eu remover, né, o marcador de lista, eu quero para cada item, tá? Que é o LI, para cada item da nossa lista, eu vou colocar um espaçamento em cima e embaixo e nada do lado, tá? Um espaçamento interno. Eu vou colocar uma borda, e aí depois a gente pode modificar isso, tá? Vou colocar uma borda, mas só embaixo de cada item, tá? Vai ser a largura de 1 pixel. Vou colocar traçado e a cor vai ser a cor que a gente utilizou aqui para o fundo aqui. A cor dos elementos, né, dos itens, vai ser esse aqui, não, esse aqui, mais fortezinho. E aí eu coloco também a espessura da letra de 500. Vou colocar um display flex e vou justify conte, colocar aqui um espaçamento entre eles. Aí o que a gente faz? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Vamos primeiro criar aqui as coisas para depois a gente continuar estilizando, né? Porque estilizar sem ver o que está estilizando é um pouco. Eu posso até criar, né? Na verdade, aqui uma ali para poder ver, né? Como vai ficar. Sei lá, colocar aqui 0000 32 pontos. Lá, volta primeira volta. Não sei como é que a gente vai fazer ainda. Bem, pelo menos está um do lado do outro, está com um espaçamento, né? E também ficou aqui, né? A borda aqui. Tá. Vamos fazer assim, vamos lá primeiro no JavaScript. Depois a gente continua utilizando aqui conforme for necessário. Então, JavaScript, bora lá. Vou criar aqui, vou falar para ele documento, quer dizer, o que quer dizer o documento? A gente já viu. Minha página inteira. E aí, o que eu faço depois que eu estiver olhando para a sua página inteira? Fica escutando, tá? Tá, eu vou ficar escutando o quê? Fica escutando, bom, continue. Fica escutando quando todos os elementos eles foram carregados. Em outra palavra, eu tô falando para ele, olha, espera, tá? Esperar o quê? Espera até que a página esteja totalmente carregada e aí você vai executar algo para mim. O que você vai executar? Já chama aqui minha function, tá? Minha função anônima. Pronto. Bem, ok. Ficou escutando. Página foi totalmente carregada. O que ele vai fazer? Primeiro aqui, no primeiro
primeiro passo que eu vou fazer, gente, é a seleção dos elementos da página. Então, eu tenho que vir aqui e ver tudo que eu vou precisar do JavaScript, tá? Então, bora lá. Tudo que eu vou precisar. Horas, minutos, segundos, milissegundos. Eu vou precisar do start do botão, o pause do botão, eu vou precisar do reset do botão, eu vou precisar do de volta, eu vou precisar do lapis list, então eu vou precisar de tudo isso. Então, tudo isso vai ter que vir para cá. Então, eu vou criar uma constante, tá? Vou explicar o primeiro, que você já sabe, né? Quem está acompanhando a aula já deve estar até fazendo aí, enquanto eu fico aqui falando, né? Já sabe como é que faz, mas quem não sabe, bora lá, tá? Então, eu vou criar aqui uma constante, vou dizer que vai chamar horas, só que é o que? O elemento, tá? E eu vou atribuir para dentro dele, veja, eu estou criando constante, estou dando nome para ele, e eu vou atribuir para ele a referência desse elemento. Então, qual é a referência desse elemento? Eu falo para ele, olha, documente, tá? Quer dizer, olha para a minha página inteira, tá? E eu quero que você acesse, então, get, de acessar o quê? O elemento cujo ID, quer dizer, olha, para a minha página inteira, e eu quero que você acesse o elemento cujo ID é o ID. Aí eu vou lá e pego o ID, que nesse caso é o de horas. Tem que estar igual lá, tá, gente? Senão não funciona. Vou só colocar aqui um pouquinho mais para cá, para a gente poder ter uma visão. Pronto. Então, para lá, ele vai olhar para a minha página inteira, vai procurar o elemento cujo ID seja esse daqui. Ele vai encontrar esse carinha aqui, tá? Ele vai pegar a referência desse elemento e vai atribuir para esse constante. Agora, eu tenho que fazer para todos os demais, tá? Aí, agora a gente continua aqui, só que eu não vou ficar explicando porque é a mesma coisa para os demais, tá? Então, agora vai ser o de minutos. Aí, depois de minutos, a gente vem em quê? Segundos. Depois, milissegundos. Depois, a gente vai ter o stat. A gente pode ter stat btn. Aí, do stat, a gente vai ter a pausa, né? Então, pause. Depois, a gente vai ter o reset. Depois, peraí que falta 2 ainda. Então, a gente coloca aqui. Que são todos esses aqui, gente, que eu falei para vocês. Hora, minuto, segundo, milissegundo, start BTN, pause BTN, reset BTN, lap BTN, que é o volta, e o lap list, tá? Que são as voltas que a gente vai ter lá na nossa lista. Então, reset, aí a gente vai ter o lap BTN. E aí depois nós temos o lap list. Veja só, para me inscrever, gente, eu escrevi normal aqui, tá? Porque esse aqui é o nome constante. Não importa o nome que você der. Você pode dar o nome que você quiser para sua constante. Mas aqui tem que corresponder com o que está aqui. Então, agora sim, eu vou vir aqui, vou pegar daqui e vou colar lá, tá? Para ter certeza que eu não vou cometer nenhum erro. Agora, aqui são os minutos, segundos, milissegundos. Opa. Aí agora a gente vai para os botões. Aí nós temos o Start BTN. Nós temos o Pause BTN. Se você fizer assim, gente, você não vai ter erro no seu código, tá? Pra você não ficar perdido sem saber o porquê que tá dando erro.
Embora que o erro que ele dá no console, gente, é bem autoexplicativo, tá? Ele vai dizer que ele não encontrou, ou que não existe um elemento cujo tem aquele ID lá que você colocou, tá? Então é bem simples o erro que dá ali, de uma forma que dá para vocês entenderem. Mas eu prefiro fazer assim porque facilita a minha vida, né? Vou colocar aqui um F12, vou já aqui no console, que caso dê algum erro no nosso código, a gente já vê, tá? Então veja só, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, agora que eu já tenho, eu já peguei, né, cada parte do cronômetro, né, que a gente vai controlar, né, a gente já pegou a seleção dos elementos da nossa página, eu vou criar algumas variáveis que a gente vai precisar, tá? Então, eu vou criar uma variável para horas, que eu vou atribuir o valor zero, tá? Então, eu estou armazenando as horas, tá? Estou dizendo que começa com zero. O let vai ser minutos, que eu estou criando uma variável chamada minutos, que também eu vou atribuir zero. Vou criar outra variável, vai ser segundos, que eu vou atribuir o valor de zero. Vou criar outra variável, que vai ser o milissegundos, que eu vou chamar de zero, que eu atribuir o valor zero. Eu vou criar uma variável chamada intervalo, tá? Que é o intervalo, que eu não vou atribuir nada, tá? Aqui a gente vai guardar o intervalo do nosso cronômetro. Eu vou criar uma variável chamada as ruim. Quer dizer, aqui eu vou indicar se o cronômetro está rodando, tá? Eu vou colocar falso. E eu vou criar uma nova variável chamada lep_count, que eu vou atribuir o valor de zero. Aqui eu vou contar, eu vou fazer o contador de voltas, né? Ali a parte de marcações, tá? Bem, criada as variáveis, agora eu já tenho as referências dos meus elementos, eu já tenho as variáveis, agora basta eu criar toda a parte lógica para a gente poder ter o nosso cronograma funcionando, tá? O nosso cronômetro funcionando. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro criar uma função function, tá? Que eu vou chamar ele de update display. Tá? Eu tô criando uma função, tá? Que essa função ela vai atualizar o que aparece na tela do nosso cronômetro, tá? É isso que eu vou fazer. Então eu vou dizer para ele que no elemento horas elemento, tá? Eu quero que apareça, tá? Vou colocar aqui text const, que é o conteúdo de texto desse elemento aqui, tá? O que vai ser? No momento, tá? Isso aqui vai vir de onde? Lá da nossa variável, tá? Porém, eu vou precisar atualizar esse valor. Então, eu preciso criar uma função que faça isso. Então, bora lá. Eu vou criar uma função, function, chamado pendType, tá? E aí, eu vou precisar receber o quê? O tempo, tá? A hora, o tempo. E eu vou precisar também, que vai ser não é necessário, tá? Se não passar, eu vou dizer que és milissegundo, és milissegundos falso, tá? Em outras palavras, o que eu estou fazendo, tá? Eu preciso formatar o número, tá? Que vai estar dentro de alguma dessas variáveis aqui, dois dígitos, tá? Que eu quero formatar os números para que ele sempre tenha dois dígitos. Sempre. Se o valor ele for 5 horas, vai ser 0,5, tá? Então eu quero que ele sempre tenha dois dígitos, tá? Se for 8 minutos, eu quero que seja 0,8, tá? E não fica um 8 aqui sobrando, aqui um 8 sozinho, tá? Então fica 0,8, tá? Eu quero que tenha sempre dois dígitos, porque não estou dizendo que é assim que é o cronômetro. Então, eu quero sempre que ele tenha dois dígitos. E eu preciso formatar o valor que vai vir, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu tenho que pensar assim, olha, se por exemplo, se for 5, ele vai virar 0,5.
Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou verificar se 10 milissegundos, se isso aqui for verdade, tá? Quer dizer que foi passado isso aqui. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro. E aí eu vou retornar o quê? Vou entrar aqui dentro e eu vou retornar o quê? Time. Tá? Eu vou olhar se o tempo, né, que foi enviado para mim é menor que 10. Se for menor que 10, eu vou fazer o quê? O que eu quero fazer aqui. Vou colocar um zero na frente e eu vou pegar o tempo que foi me passado. Se não é menor que 10, quer dizer, gente, que é 10 ou mais que 10. Quer dizer que já tem dois dígitos. Se já tem dois dígitos, se não, eu só pego o que veio do tempo, tá? Isso o quê? Eu vou formatar o milissegundos, tá? Bem, eu retorno aqui. Se isso aqui for falso, tá? Quer dizer que não foi passado isso para mim. Eu vou vir aqui e eu vou também verificar, tá? Aqui eu vou formatar, gente. Aqui eu tô formatando os milissegundos. Aqui eu vou formatar horas, minutos e segundos, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, ó. Basicamente é isso aqui. Opa, faltou o time. Time é menor que 10? Se for menor que 10, eu vou acrescentar um zero na frente e o seu valor. Se não, é o valor realmente que já veio, tá? Agora que eu tenho isso, eu posso vir aqui. E aqui eu preciso dizer, tá? Ó, presta atenção. Aqui não é obrigatório. Se eu não informar, é porque não é milissegundos, tá? Então quer dizer que é hora, minutos, segundo. Quando for milissegundos, eu tenho que informar, porque se for milissegundo, vai cair aqui, tá? Bem, então bora lá. Isso aqui é hora? Não é. Então vamos chamar a nossa. Oh, isso aqui é hora? Isso é hora, tá? Então a gente chama a nossa função de time e passa aqui, tá? Vamos passar o quê? Que tem dentro da nossa variável hora. Veja só, o 10 milissegundos é opcional. Por quê? Porque eu não preciso passar. Se eu não passar, ele já vai estar com valor falso. Bem, isso aqui é milissegundo? Não, isso aqui é horas. Então não preciso. Bem, agora é o minutos, que é a mesma coisa. Vamos até copiar isso aqui e colar aqui. É milissegundo? Não, é minutos. Então não preciso passar. Bora lá. Agora é os segundos. Opa. É milissegundos? Não. Bora, vamos continuar. Agora é os milissegundos. Então eu venho aqui e eu vou passar o quê? Os milissegundos. E eu tenho que passar também o valor de true, tá? Quer dizer, eu estou falando para ele que é milissegundo? O que eu estou enviando é milissegundo. Então ele vai cair aqui, tá? Os demais, ó, horas, minutos, segundo, vai cair. Aí eu chego aqui. Aqui tá pronto, porque aqui é só para mim atualizar o display. Então já tá pronto. Aqui eu vou formatar o número. Pronto. Agora eu preciso para os botões, tá? Então eu vou vir aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma função. E eu vou criar a função para iniciar, né? Então, vamos iniciar o nosso tempo. Start timer. Vamos iniciar aqui o nosso cronômetro, tá? Bem, aí eu preciso fazer uma verificação. Vamos lá, eu tenho aqui um elemento, tá? Que eu criei, que ele vai indicar se o cronômetro está rodando. Então, eu preciso sempre fazer essa verificação, tá? Como é que eu vou iniciar o que já está iniciado? Não tem como, né? Então, eu preciso verificar. Se não estiver inicializado, tá?
Aqui eu vou fazer o quê? Se não estiver rodando, aí eu rodo. Aí eu vou falar para ele, ó, então agora a gente vai rodar ele. Agora ele vai estar rodando. 4. E aí, eu tenho que fazer o quê? Um intervalo. Eu vou pegar aqui o nosso intervalo e eu vou colocar aqui o 7. Intervalo. Ele vai. Vou precisar criar uma função para poder fazer isso, quando eu vou fazer isso aqui dentro, né? Então, peraí, gente, vamos criar essa função, porque senão fica bagunçado, né? Imagina a gente colocar um negócio aqui dentro, vai dar certo. Então, a gente faz aqui, ó, a gente cria uma função, que essa função vai ser chamada aqui no set intervalo, tá? Eu já explico o que a gente vai fazer ali no set intervalo, tá? Eu vou criar uma função chamada runTimer, que é o que a gente vai chamar ele aqui, tá? Runtimer a gente chama aqui. E aí a gente diz aqui, vou colocar aqui 10. O que eu estou falando para ele? A cada 10 milissegundos, atualiza essa função. E essa função aqui, ela faz o quê? Ela vai ser a nossa função principal, nesse caso aqui, tá? Que ele vai fazer o cronômetro contar. Então, eu vou precisar chegar aqui e fazer o quê? Vou chegar aqui e pegar o milissegundos, mais. Toda vez que ele cair aqui, ele vai adicionar 1 milissegundo, tá? Então, veja só, a cada 10 milissegundos, ele atualiza essa função, tá? E ele acrescenta 1 milissegundo dentro da nossa variável milissegundos. Aí eu preciso agora fazer uma verificação, tá? Aí, gente, vem a parte de entender como é que funciona horas, minutos, segundos e os milissegundos, tá? Então, eu vou fazer uma verificação, tá? O milissegundos, a nossa variável milissegundo, ele já tem o valor de 100, tá? O que eu tô falando, ó? Chegou a 100 milissegundos, se chegou, ele vai entrar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso chegar e falar, olha, agora 1 milissegundos vai valer 0 de novo, tá? Volta pro 0. E aí, eu preciso aumentar lá o segundo. Agora, os segundos, ele vai aumentar 1. Então, eu vou adicionar 1 segundo, tá? 100 milissegundos, a gente adiciona 1 segundo, tá? Tá bom. Vou fazer outra verificação. Se os segundos, tá? Nós tiver 60 segundos, então a gente já tem o que aí? 1 minuto, não é verdade? 60 segundos. Então eu vou chegar aqui e vou verificar. Chegou a 60 segundos? Opa, chegou. Eu entro aqui e agora os segundos tem que voltar para 0. E aí o que eu faço? Agora eu tenho que ganhar minutos, na verdade. Então eu chego lá, minutos, recebe 1. Quer dizer que eu vou adicionar o quê? 1 minuto dentro da minha variável minutos. Bem, agora a gente tem que ver as horas, tá? Se os minutos for igual a 60, quer dizer que já deu 1 hora. Então, minutos vai para 0, volta 0. E quem ganha agora? Horas. Então, eu adiciono 1 hora lá. E aí, veja só, eu vou precisar, depois que eu fizer isso aqui tudo, que eu fizer essa verificação, tá? Eu preciso atualizar o quê? O que aparece na tela. Então, que tava, ele vai ficar aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até os 100 milissegundos. Chegou a 100 milissegundos, eu ganho o quê? 1 segundo. Ele vai ser atualizado o que aqui? 1 segundo. Chegou a 60 segundos, vai atualizar o quê? 1 minuto. Chegou a 60 minutos, vai atualizar o quê? 1 hora. E isso tem que ser atualizado o quê? Dentro do meu update.
Então, tem que chamar o update. Então, presta atenção. Isso aqui, gente, vai ser chamado a cada 10 milissegundos. Então, a cada 10 milissegundos, ele vai verificar isso e vai atualizar o que tem no nosso display. E o que mais eu preciso fazer aqui? Eu vou dizer que o Start BTN, tá? O nosso botão de Start BTN, Disable, ponto, Disable. Cadê o Disable? Disable. Ah, o botão esse aqui, né? Cadê o que eu criei aqui? É o Start BTN. Ponto. Disable. Não quer aparecer, então a gente escreve na mão mesmo. Disable. É igual true, tá? Fazendo, eu tô desativando o botão de iniciar. Já tá ativo. Então ele não pode ficar apertando o botão de inicializar já estiver ativo. E aí, o botão de pausa, tá? Eu deixo ele ativado. Então eu vou dizer que o botão de pausa não vai estar desativado. Então eu deixo que a pessoa ela possa apertar, tá? Bem, o que mais eu preciso fazer? A gente já tem aqui o Start Time. Agora a gente precisa criar o do pausa, né? Então ele basicamente é coisa. Só que aqui pausar, né? Então presta atenção. Aqui no Garcês Start, a gente vai colocar aqui pause. E ó, novamente, a gente precisa ver, só que aqui a gente tira a negação, tá? Porque a gente precisa ver se realmente ele vai estar rodando, né? Então, se estiver rodando, a gente cai aqui e a gente coloca aqui falso. A gente para o contador, tá? Além disso, gente, vamos tirar isso daqui, porque ali é para poder estar atualizando, né? Chamando toda hora aquela fusão. Aqui não, aqui a gente pega o CRIM intervalo, tá? E a gente para ele. Tá? Então a gente para o contador. Lembra? Aqui ele vai estar sempre em 10 segundos, a cada 10 milissegundos, é, ele atualiza chamando essa função. Aqui não. Aqui a gente chega para ele e fala para ele. Quando a gente apertar pausa, a gente fala para ele: opa, é, para o contador, tá? Então tá rodando? Se estiver rodando, para o contador. E aí eu falo o quê? Eu marco como não rodando. Porque se eu parei, agora não está mais rodando. Se não está mais rodando, agora o botão de inicializar, ele vai passar a estar ativo. E o botão de pausar, ele passa a estar o quê? Indisponível. Porque não tem como eu pausar uma coisa que já está pausada, tá? Então é mais isso aqui, gente. É lógica. É só você realmente pensar, né? Como as coisas têm que funcionar, tá? Então tá bom. Feito isso, nós temos agora ainda o botão de reset. Bora lá. Vamos criar ele aqui. Melhor, vamos pegar aqui. A gente ganha tempo. Muda algumas coisas, gente, mas basicamente é a mesma coisa. Reset. Bem, aqui, repete, tá? Eu apertei reset, quero resetar o nosso cronômetro. Eu vou fazer o quê? Aqui eu não preciso verificar, tá? Se tá rodando, não tá rodando. Aqui eu faço assim, ó. Apertando o reset, apertando o botão reset, eu já paro o contador. Já paro o contador, tá? Eu parando o contador, eu vou marcar, tá? Como não rodando. Então a gente continua aqui como falso. E aí, se eu apertar reset, eu preciso resetar tudo, tá? Então agora vamos lá. Eu tenho que voltar aqui. Agora eu vou copiar daqui, gente, pra gente ganhar tempo, tá? A gente pega daqui, deixa eu ver.
coisa que a gente já tem aqui, né? Que a gente vai precisar. Horas, 0. Minutos, 0. Segundos, 0. Milissegundo, 0. Estamos resetando tudo. O intervalo não, a gente vai utilizar aqui. Esse aqui já temos ali em cima, a primeira coisa que a gente fez. E esse aqui também é 0. Pronto. O que a gente faz? Update. Temos que atualizar, gente, sempre o nosso display, tá? Não podemos esquecer que essa função aqui é a responsável para atualizar o nosso display. Aí nós atualiza o display, tá? E aí o que a gente faz? A gente pega também o Labs List, que é aqui, aqui o de volta, e nós temos também que limpar ele. Então, INE, HTML, vazio. Aí, o botão de Start, eu tenho que deixar ele habilitado. E o de pausa, ele fica desativado. Então, aqui é a mesma coisa. Tudo bem. O que falta? O de volta. Aí, o de volta já é diferente, tá? Nem vamos copiar aqui, porque as coisas aqui vai funcionar diferente. Então, function, lab timer. Aí eu venho aqui, preciso fazer verificações, né? Se está rodando, ou se horas, mais minutos, mais segundos, mais milissegundos, o maior que 0. Aí o que eu faço? Posso gravar o que tem lá, tá? Então eu vou dizer que a gente vai ter aqui a nossa primeira volta, tá? Então eu aumento o contador de voltas. E agora, gente, a partezinha aqui um pouco chata, né? Mas vamos lá, a gente cria uma constante chamada lap time. E aqui, veja só, eu vou pegar tudo que eu preciso de informação para colocar aqui no meu histórico, tá? Então eu vou precisar das horas formatadas. Então a gente chama a nossa função PedType, tá? Que é para deixar em 2 dígitos. E a gente formata as horas para 2 dígitos. Aí a gente coloca 2 pontos. Aí a gente vai ter. Deixa eu já copiar isso aqui. Porque aí depois disso a gente tem o quê? Minutos. Aí a gente vai ter os minutos. Aí a gente vai ter segundos. Então, horas, minutos, segundos. Isso aqui tá vindo, gente, lá da nossa variável que a gente criou, tá? A nossa variável horas vai ter o valor da hora, vai ter o valor dentro do minutos, minutos, dentro do segundo, o valor do segundo e o milissegundos, milissegundos. Lembrando que no milissegundos, a gente precisa dizer que ele é milissegundos. E agora que eu já tenho tudo formatadozinho, tá? O formato do tempo atual, do formato que a gente quer, eu posso criar aqui uma outra constante chamada lapItem. E aí, o que eu quero, na verdade, é o quê? Criar no meu documento, eu vou falar assim, olha para a minha página inteira e cria um elemento, create elemento. Qual é o elemento? O LI que eu preciso para colocar lá na minha lista, tá? Agora sim, eu posso pegar esse lap item, que é uma LI, cadê o lap item? Chamar o nosso inner.html, passando o quê? Eu vou dizer que a gente vai ter um spam. Opa. A gente vai ter um spam. E aí, como é que eu sempre gosto de fazer com vocês, gente? Ó, eu venho aqui, crio um spam. Porque é muito mais fácil eu fazer no elemento HTML, tá? Porque ele já me dá tudo bonitinho do que eu fazer lá. E aí,
Eu vou criar uma classe que a gente não tem ele ainda, a gente vai criar, que vai ser da parte do number. Aqui a gente vai ter volta. E aí, eu vou ter um outro span, ficar um lado do outro, onde eu vou ter também aqui a outra informação. Só que eu não vou utilizar esse span. Então, o que, que eu faço? Agora, eu posso vir aqui e eu colo isso aqui. E aqui, que eu vou ter a volta, e aí onde eu tenho a volta, dentro da nossa variável leve conte, que está contando quantas voltas é. Primeira, segunda, terceira. E aqui eu vou pegar o nosso tempo aqui, que a gente já colocou ele aqui, que está dentro do lap time. Do jeitinho que a gente quer. Prontinho. Agora que eu já tenho o nosso LI, eu preciso adicionar o LI dentro da nossa lista. E onde está a nossa lista? Dentro do lap list, que é a referência da nossa lista. Aí eu falo para ele o quê? Preenche, tá? O que eu tô falando para ele? Adiciona no início da lista o que tem dentro do lap list. Cadê? Lap list, tá? Então, adiciona aí no início da nossa lista as outras mais recentes que aparecem primeiro. Pronto. Isso aqui já é para funcionar. Agora, vamos. A gente precisa escutar quando eles clicar no botão, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Falar. Vou pegar aqui o nosso botão, Start BTN, e eu vou falar, olha, fique escutando ele. Quando alguém clicar, aí eu tenho que chamar a função, que é o quê? O Start Time. Aí eu inicio ele, tá? Aí eu vou fazer os demais, que é o quê? É o Pause BTN, Pause BTN. Depois nós temos o Reset BTN. E nós temos o Lap BTN, que é a volta. E aí todos eles fazem a mesma coisa. Mudando a função ali, tá, gente? Aqui é de pausa. Pausa BTN. Pause BTN, não. Pause. Pause time. Aqui é reset time. E aqui é o lap time. Tem que ser o nome das funções aqui, tá? Lap time. Opa, time. Tá, deixa eu ver aqui se tem algum que ficou. Tá, deixa eu tirar esse. Que eu não coloquei R nos outros, só aqui que eu coloquei, tá? Não, né? Vamos colocar o R, né, gente? Senão fica feio a escrita, né? Então, bora lá. Timer, reset timer, pause timer, um timer que foi chamado aqui e start timer. Pronto. Todo mundo sendo chamado. Agora, eu faço o quê? Primeira coisa é atualizar o meu display. Então, assim que eu inicializar, eu atualizo o meu spray e eu já deixo o meu botão, tá? Pausa, display, disable, desabilitado. Então, bora lá. Tem como dar pausa? Tem como dar pausa. Não tem nada para poder resetar e não tem nada para fazer a volta. Então, bora lá, vamos inicializar. Ih, já deu erro. Tá, cliquei aqui, ele está contando aqui os erros. Como é que eu faço? Pausa, isso aí parece aí. Ah, milissegundo is not defined? Opa, bora lá. Que milissegundo é not defined? Nós temos os milissegundos aqui, não tem, meus amigos? Nós temos eles. Oxi.
no runtime, no nosso runtime. Esse aqui é o nosso milissegundo. Aqui está o problema do nosso. Pronto. Escrevi errado. Pronto, funcionando. Pausei. Pausou. E cadê o pontinho? Cadê o nosso pontinho ali, gente? Espera aí que não tá ficando pontinho. E nós quer o nosso pontinho para ficar bonito lá, né? Então, peraí. É no update, né? Cadê meu update? Mas o meu update? Aqui. Se eu não chegar aqui e não colocar o pontinho. Peraí, peraí. Vou ter que formatar aqui. Que eu vou precisar de um pontinho. Pronto. Ah, agora nós temos nosso pontinho. Bonito, né? Não. Então, se eu pausar, agora sim. 2 segundos e 87 milissegundos. Vamos lá. Tá indo. Se eu clicar aqui, volta. Volta 1. Volta 2. Se eu apertar reset é para resetar tudo. Resetou. Tá. Apertou iniciar. Vou tentar apertar iniciar de novo. Não consigo. Pausou. Se eu tentar pausar de novo, não tem como. Já tá pausado. Tem como eu criar a volta e tem como eu inicializar. Tá? Funcionando. Bem, tudo funcionando. Então, essa aula aí, gente, a gente aprendeu o quê? A criar um cronômetro, tá? Então, mais aí um pouquinho, tá? De lógica, mais um pouquinho aí pra gente poder estar treinando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula. Vocês possam ter tido menos dificuldade, né? Que conforme a gente fazendo os projetos, né? Eu quero que vocês vejam, vão observando se vocês estão tendo menos dificuldade para entender, tá? Depois da gente ter aprendido toda a lógica, ter aprendido cada coisa, né? Tanto os elementos, HTML, a parte de utilização, a parte de JavaScript, para vocês verem, né? Estou ainda dúvida nisso. Então, se tiver com dúvida em algo, tente ir de conta dessa sua dúvida, tá? E é demais se você fala, não, tô conseguindo entender, tô vendo que realmente tô conseguindo andar, tem coisa que a professora vai falando e eu já vou fazendo sozinho. Isso é legal. Então, isso mostra que vocês realmente estão evoluindo, tá? Então, projeto, gente, a gente vai colocando em prática. Esses projetos são projetos mais simples. A gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente já vem falando, já vem vendo juntos, tá? E agora a gente está só colocando em prática nos projetos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau!